paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para falar do Teu amor, para orar com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, dirige-nos, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, juntamente com a Tua igreja, com o Teu povo, os Teus amados. Fala conosco. Ó Deus, que venhamos entender o Teu querer, entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Amém? Vamos ver o que o Senhor deseja falar conosco hoje. Aleluia. Romanos 4, 16 e 17 diz assim: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Olha que palavra linda. Eu acabei de ler Romanos capítulo 4, versículo 16 e 17. E tem algo aqui que me chama a atenção e que eu gostaria de falar com você. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. No versículo 16 diz que a promessa de Deus, ela vem pela fé. Então tudo acontece pela fé, de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Nós estamos aqui, descendência de Abraão, que foi considerado amigo de Deus. Olha que coisa linda. E no versículo 17 diz que o nosso Deus, ele dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Isso aqui é algo, parece que sobrenatural, né? Sim, é sim, porque a palavra de Deus aqui está dizendo que Deus, Ele ressuscita, Ele é o nosso Pai. E nós vemos aqui o Senhor falando de um homem que creu na palavra de Deus, que creu em Deus. E ele, por causa da sua fé, por causa da sua crença, ele viu coisas acontecendo na vida dele que não existia, que aos olhos humanos não poderia existir. Mas pela fé, ele creu e chamando à existência aquilo que não existia. E quando nós vamos olhar para a vida de Abraão, nós vamos ver que em toda a sua história, em todo o tempo, também como em outras histórias da palavra, da Bíblia, nós vamos ver homens que
alcançaram o favor de Deus, alcançaram milagres através da fé, através de algo que eles criam, eles tinham, né, uma crença, eles acreditavam que podia acontecer. Mas olhando aos olhos de natural, os nossos olhos natural, eles não estavam vendo. E aí isso me chamou a atenção para falar com você hoje. Por quê? Porque muitas coisas eu sei que no seu coração você deseja que aconteça, não é verdade? Como eu tenho muitos sonhos, tenho muitas vontades assim, de que algumas coisas se realizem. Eu sei que na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, você também tem. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Nós não devemos desistir daquilo que nós cremos, daquilo que queremos, que precisamos. Nós devemos buscar ao Senhor, assim como Abraão buscou. Ele creu, ele teve fé em todas as promessas, em todo o tempo que o Senhor falou para ele: olha, eu vou te prosperar. Olhe para as estrelas no céu, vê se você consegue contar. Assim, vai ser a sua descendência. A descendência que eu vou dar a você. A areia do mar, você consegue contar os grãozinhos de areia? Você já pensou? Receber uma palavra dessa de Deus? A esposa Sara foi conceber Isaac com 90 anos. Mas ele não desistiu da sua promessa, da promessa que Deus havia dado a ele. E aí eu quero lembrar você, qual é a promessa de Deus na sua vida? O que é que Deus tem prometido para você? Tem falado com você já há algum tempo, já há alguns anos. Quando eu aceitei Jesus, Deus usou um profeta para falar comigo, né, a respeito do que Deus faria, do que Deus traria sobre a minha vida. Mas já se passaram tanto tempo, Miriam, que eu prefiro nem lembrar. Tem hora que eu até falar, deixa pra lá. Não é assim? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não se esquece daquilo que ele prometeu para nós. Deus, ele não se esquece. Ele jamais esquece de todas as promessas que ele nos deu. Agora, existe algo que cabe a nós fazer. E é bem aqui no versículo 17. É a nossa parte. Olha aqui, quando ele diz assim, que o nosso Deus, aquele Deus poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus, ele dá a vida aos mortos. Quem é que pode levantar um morto? Hein? Então, muito poder, né? Então, o nosso Deus, ele é poderoso porque ele pode levantar os mortos. E esse Deus, ele chama à existência coisas que não existem, como se existissem. O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha parte nisso? Eu preciso ter fé, assim como Abraão teve. Porque através desse combustível que existe dentro de mim, da fé, da crença que eu tenho em Deus e de que Deus pode fazer algo por mim, através dessa fé, Deus, ele vai trabalhar em algo que não existe como se existisse. E da mesma forma como eu creio, eu vou começar a orar e pedir a Deus algo que não existe, algo que eu não estou vendo com os meus olhos carnais, que eu não recebi ainda. Mas, através da minha fé em Deus, desse Deus poderoso e que pode chamar à existência aquilo que ainda não existe, se eu crer nisso, e se eu pegar esse exemplo sobre a minha vida e fazer isso também,
Então eu vou começar a ver o milagre de Deus na minha vida acontecer. Então Deus, Ele deseja que eu e você comece a chamar à existência aquilo que ainda não existe na nossa vida. Então você vai começar a pensar, o que é que eu espero, aguardo, qual é a promessa de Deus na minha vida, qual é a palavra que um dia Ele trouxe até mim, dizendo, eu vou fazer, assim como Ele disse para Abraão, eu vou te fazer pai de nações. E olha nós aqui, somos filhos de Abraão. Deus, Ele deseja que nós tenhamos a mesma fé que Abraão teve. É difícil? Às vezes é difícil. Sabe por quê? A incredulidade nos atrapalha. Muito, muito. A gente quer se mover por aquilo que a gente está vendo. A nossa vontade é andar, é caminhar por aquilo que a gente está vendo acontecer. Eu vou pisar aqui porque aqui está mais seguro. Olha, aqui tem uma pedra, né? Então eu vou por aqui, eu não vou por ali não, porque ali eu posso escorregar. Não é assim que a gente quer andar? Nós queremos andar por aquilo que nós estamos vendo. Já pensou se a gente não conseguisse ver? Andasse com uma venda nos olhos? Andar pela fé é dessa maneira, é desse jeito. Quando eu ando pela fé, eu ando como se eu tivesse com uma venda nos meus olhos. Sabendo que Deus está comigo, sabendo que Ele está à minha frente, que Ele está cuidando de mim, que Ele vai abrindo caminho. É assim que a gente caminha, é assim que a gente precisa caminhar. E muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não temos essa fé. Porque nós não conseguimos continuar. Sabe? Porque a gente quer andar naquilo que nós estamos vendo. É muito fácil quando vamos pegar um exemplo. Quando eu sei que eu preciso de algumas coisas na minha casa, então eu preciso ir no mercado porque já está faltando alguns mantimentos, mas eu sei que na minha conta tem dinheiro para mim pagar aquelas compras que eu preciso fazer. Então é muito fácil quando eu vou para o mercado e eu sei que o dinheiro está na conta para mim comprar aquilo que eu preciso. Então, da mesma forma, Deus fala conosco hoje. É muito fácil, filha. É muito fácil, meu filho. Quando você sabe como resolver a situação. Mas é muito difícil quando você precisa da gasolina. Você precisa colocar, você sabe que a gasolina está acabando. Mas você sabe que não tem dinheiro na conta para você abastecer o seu carro. E aí você ora, e aí você fala, Deus, eu não tenho dinheiro para abastecer o meu carro. Mas eu sei que o Senhor vai colocar a mão aqui sobre o meu carro, sobre essa gasolina, e o Senhor vai multiplicar. E essa gasolina não vai acabar até que eu receba, até que eu tenha o dinheiro para abastecer novamente. Já pensou nisso? Isso é viver pela fé. Isso é chamar à existência aquilo que você não está vendo. Deu para entender? Isso é o que Deus quer que você comece a fazer na sua vida. Nós precisamos fazer como Abraão muitas vezes fez. Nas suas dificuldades, com os seus problemas. E as pessoas falavam, e agora, Abraão? Ele falava, Deus proverá. Ele vai prover. E ele confiava que Deus ia resolver aquela situação. Então, hoje, Deus ele está falando para mim e para você. Você precisa começar a viver, chamando à existência aquilo que ainda você não está vendo acontecer. Deus deseja que você comece a chamar à existência aquilo que você não está vendo, mas você, com os olhos da fé, você acredita e sabe que Deus pode fazer.
E hoje eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a entrar nesse barco da fé e mudar a sua maneira de crer, a sua maneira de orar, a sua maneira de pensar, para que você comece a ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Vou contar um testemunho para você. Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito movida pela fé, sabe? E eu quero algo, e aí eu começo a colocar diante de Deus, e eu vou orando, e eu falo assim, Senhor, me ajuda, porque eu quero isso. Só que eu não fico só assim, ai Senhor, eu quero. Eu começo a trabalhar naquela situação. Eu sou assim. Como que você faz, Miriam? Eu começo a fazer atos proféticos. O que é ato profético? É uma ação, é uma atitude que eu faço para mostrar para Deus que eu creio nele e que eu estou fazendo a minha parte, eu só estou aguardando ele falar. Acontece milagre. É dessa forma. Por exemplo, né? Já aconteceu algumas vezes. Teve um ano que nós queríamos nos mudar. Eu queria muito uma chácara. Eu morava em um apartamento e eu queria uma chácara porque era o meu sonho, era o sonho do meu marido e os filhos. Então a gente queria muito um lugar gostoso para ficar com a família e tal. E aí o que acontece? Eu comecei a orar. E aí eu falei, antes de começar a orar, eu falei com meu marido. Falei, vamos orar, vamos pedir a Deus para que o Senhor nos abençoe para comprar essa chácara. E ele falou assim, mas como que a gente vai comprar a chácara, né? Nós não temos dinheiro, a gente precisa vender aqui para poder comprar a chácara. Eu falei, sim. Então nós vamos começar a orar, pedir ao Senhor para enviar um comprador para esse apartamento para a gente comprar a chácara. E aí eu falei, amém, vamos lá. E aí eu perguntei para ele, você concorda? Você me abençoa para a gente, né, já começar a orar e pedir ao Senhor? Ele falou, sim, concordo, amém. Se a gente conseguir vender, legal, a gente compra a chácara. Eu falei, pronto, era só o que eu precisava. Da bênção do meu marido sobre a minha vida, para começar a orar a esse respeito. Então o que eu fiz? Eu fui no mercado e peguei umas caixas de papelão. E aí eu trouxe para casa. Meus filhos já me conhecem, né? E aí eles olharam com aquelas caixas e falaram assim, mãe, você já tá querendo mudar? Eles já me conhecem. Eu falei assim, sim. Então eu pego umas caixas de papelão no mercado, levo para casa e eu já começo a arrumar a minha mudança. É desse jeito. Olha aí, ó. Olha só. Tô contando um testemunho para você que cabe exatamente nesse texto, que você está chamando à existência aquilo que ainda não existe, tá? Então ainda eu não tinha vendido o apartamento, eu não tinha comprador ainda, eu não sabia nem que chácara que eu ia comprar, eu só sabia que eu tinha um sonho, um desejo de ter uma chácara. E aí eu já comecei a arrumar minha mudança. Sabe aquelas coisas que você quase não usa? Então, eu já peguei as caixas de papelão, já comecei a arrumar meus livros de escola, que eu era professora, dava aula, então comecei a arrumar umas coisas lá, algumas coisas assim que eu gostava de enfeitar, coisas que você não usa. E aí eu comecei a arrumar minha mudança, comecei a arrumar as caixas, e arrumava e fechava com as fitas, escrevia o que era, tudo, e eu vou colocando no cantinho, fui colocando nos cantinhos e orando, Deus, eu quero a minha chácara, Senhor, nos abençoa, envia um comprador. Aí já coloquei nas imobiliárias para vender o apartamento e orando e todo dia lembrando, Senhor, lembra-te de mim. Eu falava, Senhor, lembra de mim, Pai, eu quero tanto, minha família quer tanto, queremos tanto uma chácara. E aí eu ia orando, pedindo a Deus, mas eu também ia trabalhando nisso. Não é? Colocando
nas imobiliárias, já começando a arrumar minha mudança, sem saber para onde ir e sem também saber quem compraria meu apartamento. Mas eu fui fazendo isso. Teve um dia que uma imobiliária ligou, né, e falou para mim assim, eu estou levando uma pessoa para ver seu apartamento. Eu falei, legal, pode vir. Arrumei tudo tal e tô lá esperando e a pessoa veio. A pessoa veio, olhou o apartamento e é incrível quando você sabe as coisas de Deus. Deus é lindo, gente, é tremendo. E aí essa pessoa, né, veio, olhou tudo, tal, o marido, a esposa, e aí ele olhou tudo, gostou, né? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, eu gostei do apartamento, gostei muito do apartamento. Eu vou voltar para a gente conversar. Eu olhei bem nos olhos dele e naquele momento Deus colocou no meu coração, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, é ele. E eu olhei para ele e disse, eu sei que você vai voltar. Eu sei. Ele olhou para mim assim, ele ficou meio desconcertado, mas eu sei que ele sentiu algo naquele momento. E tá, passou. A moça da imobiliária falou para mim assim, Miriam, você lembra, né, do Cláudio tal, que viu o seu apartamento? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então, ele viu vários apartamentos, né? Inclusive, ele viu um apartamento que eu trouxe para ele ver aqui no seu condomínio. Mas ele gostou do seu. Eu falei, glória a Deus, eu sabia. Ele falou sim. Aí ela falou sim, ele gostou do seu apartamento e ele disse que vai voltar e pra gente poder conversar, ver tudo direitinho. Eu falei, tá bom, amém. E meu coração se alegrou desde a hora que ele viu o apartamento. Eu senti que era ele, o Espírito Santo me disse que era ele. E tá, e ele voltou realmente, nós conversamos, e aí ele já foi preparando a documentação. E presta atenção num detalhe. Eu falei pro Senhor assim, porque é desse jeito que você tem que fazer, hein? Aprenda. Quando a gente pede algo para Deus, a gente coloca todos os detalhes daquilo que a gente precisa, certo? Não é só falar, Deus, eu quero uma chácara. Não, não é isso. Senhor, eu quero uma chácara que tenha isso, que tenha aquilo, que seja, né, que as condições sejam. E eu falei pro Senhor, eu falei, Pai, o meu apartamento vale X. Eu preciso de uma chácara que seja no mesmo valor do meu apartamento, porque eu não tenho dinheiro. Outra coisa, Jesus, eu também preciso que a pessoa que venha comprar o meu apartamento, ele me pague à vista. Ele me pague à vista. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E como é que eu vou comprar uma chácara se ele não me pagar à vista? Como é que vai ser isso? Então, por favor, Pai. Então eu fui colocando todas essas coisas, tudo aquilo que eu queria, tudo que eu sonhava. Eu queria um pomar, eu queria uma piscina, eu queria uma casa grande, sabe? Uma casa com fogão de lenha. E eu fui colocando tudo isso. Olha só. Aí você vai falar assim, nossa, Miriam, você exagera, hein? Você pediu demais. Não. O meu Pai, ele é rico, ele é poderoso e ele pode me dar. Então, você precisa crer. E eu criei. E eu comecei a colocar tudo diante do Senhor. Tudo, 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 tudo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe que quando você vende um apartamento ou um imóvel pela Caixa Econômica Federal, você costuma demorar, eles dão um prazo para você receber, de 30 dias a 90 dias para receber. E aí eu falei, Deus, se eu vender pela Caixa Econômica Federal, como é que eu vou esperar todo esse tempo para comprar um outro lugar? Coloquei tudo diante do Senhor, colocamos tudo diante do Senhor. Senhor, eu quero isso, 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 isso. Eu quero dizer para você que o casal que Deus trouxe para comprar o meu apartamento, o homem, ele era nada mais do que nada menos o gerente da Caixa Econômica Federal. E ele falou para mim, Miriam,
eu vou fazer de tudo para adiantar, porque eu vou ficar com o apartamento, vamos comprar. Comprou com tudo, com móveis, com tudo, era móveis planejado, comprou tudo, pagou aquilo que eu queria. E ele falou assim, eu vou trabalhar aqui, né? Como eu sou o gerente, então fica um pouco mais fácil da gente tentar pagar esse apartamento, esse dinheiro sair para você rapidamente. Eu falei assim, amém. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, pai, agora eu preciso. Quando ele disse que ia ficar e que começou a mexer a documentação, eu já comecei a procurar a chácara. Comecei a olhar, ia para um lado, ia para o outro, ia no imobiliário, ia para outro, e foi indo. Até que nós encontramos uma chácara, né? E quando eu cheguei na chácara, meu filho foi comigo olhar, meu marido estava viajando, olha só, meu esposo estava viajando, na época ele trabalhava viajando, e eu falei, né, chegamos lá, olhamos a chácara e tal, e quando eu entrei na chácara, que eu comecei a olhar, essa chácara, ela tinha tudo aquilo que eu havia pedido para Deus, tudo, ela tinha tudo. E o mais importante, ela estava no valor que eu podia pagar. E a moça olhou para mim e falou assim, olha, dona Miriam, essa chácara, na verdade eu nem ia mostrar para a senhora, porque ela já está reservada, uma outra pessoa vai comprar essa chácara. Ela pegou e falou assim, mas a dona da imobiliária falou que era para mostrar para a senhora, porque se a senhora gostar, né, ela vai liberar para a senhora comprar essa chácara. E eu olhei para a chácara, eu amei a chácara. E eu olhei para o meu filho e falei, filho, o que você acha? Ele falou assim, mãe, é essa. Eu falei, é o que eu estou sentindo, que é essa. E naquele momento a gente ficou assim tão feliz, tão grato a Deus, sabe? Porque a gente vai vendo, em cada passo que a gente vai dando, a gente vai vendo Deus se revelando, Deus confirmando os nossos passos. É bem assim. Ela virou para mim e falou assim, a senhora gostou da chácara? Eu falei, gostei. Só que é o seguinte, presta atenção. Eu vendi o meu apartamento, estou para receber o valor do apartamento. Ainda não recebi, mas eu quero ver o que a gente pode fazer, porque eu quero reservar essa chácara vai ser minha. Ela falou, a senhora realmente? Sim, a chácara vai ser minha. Ela falou, então se a senhora der um cheque, fazer um cheque calção de um sinal, a gente vai reservar para a senhora e até a senhora, né, fazer essa parte aí desses trâmites. Eu falei sim. Eu peguei o talão de cheque, fiz um cheque no valor de R$5.000, que eu não tinha. E eu falei para ela, ó, até tal data, você segura esse cheque porque eu vou tá comprando essa chácara. E uma coisa que eu tinha pedido pro Senhor. Eu falei, pai, eu quero passar o Natal na minha chácara, comemorando junto com a minha família, Senhor. Isso eu fiz, quando eu fiz, dei o cheque na chácara, era mais ou menos quase final de novembro. E acertei tudo, ficou tudo resolvido e eu orando. Deus, me ajuda, Senhor. Eu dei o cheque calção, eu não posso perder. Por favor, pai, libera o dinheiro na Caixa Econômica Federal para mim poder pagar essa chácara. Senhor, eu quero passar o Natal com a minha família. E orando. Eu ia pro chão da minha sala, pro tapete, ali eu orava, ali eu chorava, ali eu clamava. E Deus foi confirmando. O que aconteceu? Não demorou nem 30 dias, mais ou menos 20 dias, eu recebi o valor da Caixa Econômica Federal, o valor do financiamento. Recebi o dinheiro, já liguei para a imobiliária e falei, olha, tô passando aí, tô pagando a chácara e eu quero a chave na minha mão, porque eu vou passar o Natal com a minha família. E aí o que aconteceu? Fui lá, peguei, deu tudo certo. Liguei pro meu marido, falei, olha, deu tudo certo. Ele virou para mim e falou assim, o meu filho, né? O Lucas gostou da chácara? Eu falei, gostou. Aí depois eu levei minha filha, a Priscila gostou da chácara? Gostou. Então se vocês gostaram, eu também gostei. Olha que coisa maravilhosa. Até o marido abençoando. Só sei que recebemos o valor, pagamos a chácara
né, no valor que a gente podia pagar. A chácara tinha tudo que eu preciso. A chácara era a coisa mais linda, uma casa enorme, tudo muito bom, aquela cozinha enorme, aquele fogão de lenha, churrasqueira, aquela coisa toda. Eu quero dizer para você que eu me mudei para esta chácara no dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro. Para você poder ver que quando a gente coloca a nossa fé em ação e a gente chama a existência aquilo que não existe, aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que Deus pode fazer, Ele faz. E foi assim que Ele fez. Dia 21 de dezembro eu estava com um caminhão de mudança entrando na minha chácara, no presente que Deus me deu. E Ele ainda usou depois uma outra pessoa na igreja, passando um tempo, Ele usou uma pessoa e disse assim: Miriam, Deus te deu um presente. Essa chácara foi um presente de Deus para você. E naquela hora eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a chorar, eu falei: Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é tremendo, como o Senhor realmente faz do nada, o Senhor faz acontecer. Não foi assim que Ele fez? Ele não criou o mundo, não tinha nada. Em 6 dias Ele criou o mundo, Ele criou o céu, criou terra, criou água, terra, criou animal, criou pessoas, Ele criou tudo. Ele nos ensinou. Ele me ensinou, Ele te ensinou que quando nós queremos algo, quando nós pedimos a Ele e nós cremos e nós damos o primeiro passo, Ele confirma. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. Então hoje eu estou contando tudo isso para você, para que a sua fé possa crescer, para que você possa se levantar e dizer: eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus pode fazer isso na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer isso na minha família. Então, em nome de Jesus, nessa noite, tome posse. Tome posse. Chame à existência aquilo que não existe, mas que no seu coração, na sua mente, no seu espírito, você crê que existe, que pode acontecer. Em nome de Jesus. É isso que Deus nos ensina hoje. Foi isso que Deus ensinou para Abraão. Foi isso que Deus ensinou para tantos homens e mulheres aqui na palavra de Deus. E está ensinando eu e está ensinando você a crer e a andar firmado no que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus diz que está comigo, Ele está. Se Deus diz que Ele providencia, Ele providencia. Irmãs, eu tenho tanto testemunho. Eu tenho testemunho de gás, sabe o gás do fogão? Tá acabando e eu não tenho dinheiro para comprar o gás. Lá mesmo nessa chácara que o Senhor me deu. Eu tive muitos testemunhos. E eu falei: Deus, e agora? Não permita, Senhor, que acabe o gás. Não permita, porque se acabar o gás, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar. E eu orava, e eu pedia ao Senhor, e eu clamava ao Senhor. Você sabe o que Deus fez para mim? Mais esse testemunho, rapidinho. Deus mandou um irmão na minha casa, sem ele saber. 2 irmãos em Cristo. Na minha casa, tocou a campainha, eu fui lá abrir o portão da chácara. E quando eu abro o portão, entra um carro. E nesse carro, sabe o que tinha nesse carro? Um botijão de gás. Você acredita nisso? Um botijão de gás. E aí ele olhou para mim e falou assim: Miriam, eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus começou a me incomodar. Leva um botijão de gás para Miriam. Leva um botijão de gás para ela. Leva um botijão. Eu peguei o botijão de gás, chamei esse irmão, colocamos em cima do carro e nós estamos aqui. Eu não sei. Eu falei: eu sei.
O meu gás está acabando. E se acabar, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas o meu pai, ele providenciou para mim. Ele tocou no seu coração e fez você trazer esse gás para mim, meu amado. Glória a Deus, o Senhor, toda glória, toda honra ao nosso Deus. Ele ouve as nossas orações, minhas amadas irmãs. Continue orando. Creia no Senhor, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu quero dizer para você que do dia que o meu gás deveria ter acabado até o dia que eu recebi o gás, demorou mais ou menos, acho que uns 5 dias. E eu ficava todo dia fazendo a comida e orando: Deus, não deixa acabar esse gás, não deixa. Você sabe qual foi o dia que esse gás acabou? Quando o botijão de gás chegou na minha casa, ofertado por esse irmão. Quando ele chegou com o botijão e que ele colocou dentro de casa e que eu glorifiquei ao Senhor por ele ter trazido aquele gás para mim, naquele dia eu fui acender o fogo e meu gás acabou, não tinha mais gás. Mas eu já tinha um botijão que Deus havia trazido naquele dia para mim colocar no fogão. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Aí você fala assim: Miriam, mas eu nunca vivi isso. Eu não sei como é que é isso. Eu até creio, mas eu não tenho experiência. Chegou a hora de você começar a ter experiência com Deus. Chegou a hora. Tenha fé. Comece a colocar em ação a sua fé. E você vai começar a receber. Você vai começar a entender o que é viver pela fé. A saber que existe um Deus poderoso. Sabe aquele Deus que abriu o mar para o seu povo passar e eles passaram com o pé enxuto? É esse Deus que você vai começar a conhecer. É esse Deus. Aquele que providenciou. Aquele que agraciou o meu coração, que me deu aquilo que eu sonhava, que era uma chácara, Ele me deu. Aquele que, quando eu não tinha gás e que o gás estava acabando, Ele foi multiplicando o gás até que chegasse outro gás para poder suprir a minha necessidade. Quero dizer para você, eu tenho tanto testemunho, tantos momentos em que Deus agiu na minha vida, na vida da minha família. Sabe por quê? Eu resolvi andar pela fé. Eu resolvi chamar à existência aquilo que não existia. Assim como o meu Deus me ensina, eu preciso andar. Jesus disse que nós faríamos muito mais do que aquilo que Ele fez. Sabe por quê? Porque nós cremos nesse Deus e nós temos fé. Jesus nos ensinou e a gente precisa começar a andar nessa fé, sabendo que Ele está conosco e que Ele vai providenciar tudo que a gente precisa. Amém? Amém? Agarrou aí, segurou, aprendeu, se animou. Então, em nome de Jesus, eu e você agora, nós vamos orar. E você vai colocar agora diante de Deus. Eu não vou orar por você não, vou não. Você, agora, você vai colocar diante de Deus. Você vai começar a falar: eu vou estar orando aqui, junto com você. Mas você vai estar colocando diante do Senhor: Pai, a minha casa própria. Pai, aquele filho que eu sonho e que o Senhor me prometeu que eu seria mãe. Pai, aquele carro. Senhor, a cura. Aquela cura, Senhor, para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. Senhor, a libertação daquela vida que eu quero tanto. Eu quero tanto ver o meu marido na igreja. Eu quero ver o meu marido, Senhor, te adorando, sabe? Eu quero ver minha esposa. Eu quero ver meu filho. Então é agora. É agora que nós vamos orar. E você vai chamar à existência aquilo que não existe. Mas você crê pela fé que vai acontecer. E vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar a sua fé. E você vai fazer como eu fiz. Você vai começar a fazer ato profético. Você já vai começar a providenciar. Se é uma viagem, já comece a arrumar a sua mala. Já comece a arrumar a sua mala.
se é a compra de alguma coisa, eu não sei, não preciso saber. Mas Deus sabe. Você vai colocar diante do Senhor agora e nós vamos orar em cima da palavra de Deus. Então agora feche seus olhos, se encha de fé, de coragem, de ousadia e ore agora comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti. Pai, a Tua palavra diz aqui em Romanos capítulo 4, Senhor, versículo 17, que o Senhor, Pai, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Osteconde carama, xeriamandere de show queimar, remandeste camaná, remandeste comanai. Senhor, começa agora a mover o coração das minhas irmãs, dos meus irmãos. Começa, Senhor, a mover, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aquele que não tinha fé, que venha fé. Senhor, Pai, e se havia uma fé tão pequenininha, que agora essa fé, Senhor, que era como um grão de mostarda, Pai, tão pequena, ela possa crescer, ela possa aumentar. Ó Deus, nós oramos a Ti, Deus que dá vida aos mortos, Deus que ressuscita. Oh, é nesse remachuriamandeco, é com esse Deus, é com essa fé nesse Deus que nós agora entramos em oração e nós chamamos a existência agora sobre a vida, Senhor Deus, dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós chamamos a existência agora, Pai, aquela casa, a chácara, o apartamento, Senhor. Pai, aquele que tem orado e que tem pedido para sair do aluguel. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência agora, a casa própria, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que se abra os céus. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa hora o Senhor envie os teus anjos agora, Senhor. Envia os teus anjos na casa dos meus irmãos, na casa das minhas irmãs, Pai. E que eles se levantem agora em oração junto comigo. Pai, o Senhor me ensinou a ter fé, a caminhar em fé, Senhor. Ah, Shuriamá, o Senhor é aquele que tem guiado os meus passos e o Senhor é aquele que vai guiar os passos dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós chamamos agora a existência como igreja do Senhor, a salvação, Pai, do marido. Nós chamamos a existência a cura, ó Deus, daquele ente querido. Chamamos, Senhor, a libertação sobre a vida daquele ente querido, Senhor, que venha a libertação, a salvação, a restauração no casamento. Nós chamamos a existência, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que muitas vezes não é nem por nós, mas é porque o Senhor escreveu, é porque a Tua palavra, o Senhor vela pela Tua palavra. Por isso, Senhor, opera e a palavra de Deus faz se cumprir na nossa vida, porque o Senhor é um Deus zeloso pela Tua palavra e nós chamamos a existência agora, Senhor. Pai, as minhas irmãs, os meus irmãos têm colocado diante de Ti, têm feito pedidos, têm, Senhor Deus, colocado o coração, têm chorado diante de Ti, Pai, com uma questão na justiça, Senhor. Em nome de Jesus chamamos a existência agora, que essa questão na justiça seja liberada e resolvida agora em nome de Jesus. Chamamos a existência, Senhor. Pai, aquele juiz iníquo, Pai, ele vai ser tocado agora e ele vai assinar o documento, Senhor, que libera, que abençoa, Senhor, a Tua igreja. Nós chamamos a existência, a liberação de processos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência, Senhor Deus, sentenças, ó Pai, que era contrária à Tua igreja. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor muda, o Senhor transforma toda maldição em bênção. E nós chamamos em nome de Jesus, chamamos a existência agora, as bênçãos do Senhor sobre a Tua igreja. Chamamos a existência, as bênçãos, e aonde havia maldição, seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vem, o Senhor entra e o Senhor vai derrubando ou desfazendo
todas as amarras, tudo aquilo que era contrária à igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós chamamos agora a existência. Senhor, que os céus se abram. Storicamanai. Em nome de Jesus, vai abrindo, Senhor, os caminhos, vai derrubando as muralhas, aquilo vai destruindo tudo aquilo que se levantou contra o conhecimento, o teu conhecimento, Pai. Tudo aquilo que era contrário, Senhor, à tua igreja, seja agora liberado. Venha como bênção, em nome de Jesus. Senhor, mostra, Senhor, para a tua igreja que tu és poderoso, que o Senhor é infinitamente mais poderoso do que aquilo que a gente pode pensar, ou sonhar, ou desejar. O Senhor pode fazer, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida de cada um dos meus irmãos que está comigo agora, e te peço, Senhor, que o Senhor os visite, Pai, que eles sintam a tua presença e que a partir de agora, Senhor, eles dêem um passo de fé, eles saiam, Senhor, da zona do medo e eles entrem agora na zona de coragem, de fé, de ousadia. Ousadia. O Senhor colocou sobre nós espírito de ousadia e não de timidez. Seremos intrépidos, ó Pai, em viver e proclamar, Senhor, aquilo que o Senhor escreveu para cada um de nós. Em nome de Jesus, viveremos os propósitos de Deus, viveremos as promessas do Senhor, viveremos, e seremos testemunhas, e todos verão, todos aqueles que nos rodearem também serão abençoados por causa das nossas vidas, por nossa causa. Aqueles que nos rodeiam também serão abençoados, porque é assim que diz a tua palavra, Senhor. Em nome de glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus.